Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Lorena Elita. Hoje a gente vai ter mais um vídeo daquela série Conversa mesmo entre amigos. E é um vídeo muito especial que eu queria muito que eu escutasse isso quando eu comecei na corrida, que é dicas e conselhos para quem tá começando a correr agora. E assim, já deixando claro que eu não sou nenhuma profissional, não sou nenhuma atleta, mas faz um bom tempo que eu comecei a correr. Inclusive, eu acabei de bater os meus 10 quilômetros e foi uma realização para mim, principalmente depois que eu consegui melhorar um pouco mais o meu tempo. E nossa, eu tô muito feliz. E todo esse progresso ele tem um início e eu gostaria muito que alguém tivesse falado pra mim esses conselhos que eu vou falar aqui pra vocês hoje. E sem muita enrolação, o primeiro conselho eu acho que é o principal. As pessoas quando vão fazer o vídeo, elas usam a estratégia de deixar o conselho principal no final do vídeo pra você ficar até o final do vídeo. Só que eu acho que essa é a parte mais importante de todas, que eu quero já deixar aqui pra você, que é o principal: não se compare. A gente tá vendo na internet que explodiu esse negócio da corrida e é muito fácil a gente começar a se comparar por causa disso. Tem muita gente à nossa frente que tá correndo 10 quilômetros, 15 quilômetros, 21, correndo uma maratona já, e a gente olha para aquilo e começa a ver os nossos 5 quilômetros como algo bobo, que qualquer um consegue fazer. A gente precisa olhar para essas pessoas que já correm há um tempo como motivação, como uma meta. Eu quero chegar um dia a correr tantos quilômetros. Mas não falar, poxa, ela já tá correndo isso e eu ainda estou aqui no meus 5 quilômetros ou menos. Eu falo isso por experiência própria, porque eu também já fui de me comparar com as pessoas na internet e eu banalizava os meus 5 quilômetros. Eu achava que era uma coisa muito boba, mas se você parar pra pensar e analisar, 5 quilômetros são muita coisa. Então a dica principal desse vídeo, que eu poderia só falar ela e já encerrar, seria: não se compare. Alguém chegou aqui pra fazer parte do vídeo? Quer escutar os conselhos? Não, ele vai dormir. Mas enfim, use as pessoas, como eu falei, como motivação pra você. E ninguém começa correndo de um dia para o outro os 10 quilômetros, 5 quilômetros, 2 quilômetros. É de pouquinho em pouquinho, é devagar. Inclusive, eu lembro até que eu falei com a minha mãe que eu queria muito correr uma prova. E aí eu já queria correr a de 10 quilômetros. Aí eu parei pra pensar assim, mas poxa, eu nunca vou correr a de 5 quilômetros. E às vezes a gente estabelece metas muito altas e a gente esquece que a gente tá fazendo parte de um processo. E isso eu acho que é tão importante, porque no processo de você estar melhorando, progredindo, sempre vai ser uma linha reta. Então essa comparação de você ver nos stories uma pessoa falando: nossa, o treino de hoje foi super legal, rendeu muito, e aí o seu treino daquele dia você não conseguiu treinar nada praticamente, e aí você começa a se comparar, e isso vai trazendo um peso e tira o prazer da corrida. Então não se compare. A corrida, ela é um esporte individual. Todas as pessoas que fazem uma corrida de rua, por exemplo, elas estão lá para competir contra elas mesmas. A gente não compete com nenhuma outra pessoa. É cada um no seu tempo, ninguém precisa se apressar. Se você faz os seus 5 quilômetros em 1 hora, tudo bem, é o seu tempo. Se você corre e depois anda, tudo bem também, é o seu tempo. O importante disso tudo é você não desistir. Você já tá 1% melhor do que o seu eu do passado, que só ficava sentado no sofá, por exemplo. E agora a gente vai para a segunda dica, que também tem a ver com essa questão de você ficar olhando na internet e se comparar, que é: você não precisa ter os melhores equipamentos e os equipamentos mais caros. A gente vê muitas pessoas falando do óculos de Ciclope, do relógio mais caro, do tênis mais caro, mas você não precisa de tudo isso. Começa com o que você tem e vai de pouquinho em pouquinho adquirindo outros equipamentos. Se eu pudesse te aconselhar, eu diria que você só precisa de 2 coisas. É de um tênis. Óbvio, você precisa de um tênis que seja confortável, que não te machuque para correr, mas você pode correr com o tênis que você tiver em casa. Já vi gente correndo com tênis de sola reta e não tem problema, você pode correr também. Mas se você quiser um conforto a mais, um tênis com um pouquinho mais de amortecimento vai ser legal. Tem vários tênis na internet bem baratinho para você que deseja começar. Inclusive, eu vou até deixar alguns tênis aqui no link da descrição, que eu acho que são bem baratinhos e que são bem confortáveis, principalmente para as pessoas que estão começando.
E a segunda coisa que eu acho bem legal de você ter é uma pochetezinha. Inclusive a minha tá até aqui, porque eu fui correr hoje. Gente, essa pochetezinha aqui, eu acho que eu paguei uns R$7 na lojinha do centro, é bem baratinho. E eu acho que ela é legal pra você colocar o seu celular, pra você não correr com o seu celular na mão, pra ser mais confortável. E até se você quiser colocar mais alguma coisa, como chave, colocar um saquinho com água. É uma dica, inclusive, se você não tem aquelas garrafinhas, você pode colocar saquinho de... Sabe esse saquinho de din-din? Você coloca água dentro e fica ótimo, porque não vaza, não atrapalha no seu treino e é bem fácil. Você só fura o saquinho e vai tomando enquanto você tá correndo. Então eu acho que são esses dois equipamentos que eu acho assim que são... Eu não diria essencial, porque você pode sim correr sem a pochete. Se você quiser correr com seu celular na mão, não tem problema. Mas se você quiser correr mais confortável, o tênis com uma sola com um pouco mais de amortecimento e uma pochetezinha só pra você colocar o seu celular e não correr com nada na mão. O Alvin tá bem folgado aqui, viu? E aí, mais lá pra frente, você pode sim adquirir outros equipamentos também. Quando você vê que você realmente tá levando a corrida a sério, você pode pensar em comprar um tênis melhor, você pode pensar em comprar um relógio, que eu acho bem legal também, que você consegue monitorar as suas quilometragens sem precisar pegar no celular, você só dá uma olhadinha assim. E você vai pensando em investir, mas investindo de pouquinho em pouquinho. Mas se você tem condições, pode investir. Eu acho que os equipamentos essenciais, é o que eu diria, de novo, é o tênis, a pochete, se você tem mais dinheiro para investir, um relógio, e a meia de poliamida também, porque meia de algodão geralmente causa bolha no pé, principalmente se você corre bastante. Então, recomendaria a meia de poliamida também. Cansou de ficar deitado, mãe? E agora vamos para a terceira dica, que é... Eu esqueci. E agora vamos para a terceira dica, que é comece devagar. Como eu falei, todo mundo tem o seu tempo, todo mundo começa de algum lugar, ninguém começa a correr 5 km de um dia para o outro. Então você precisa sim respeitar o seu corpo, respeitar os seus limites e começar devagarzinho, de pouquinho a pouquinho. Quando eu comecei a correr, inclusive, eu não conseguia nem terminar 2 km, que eu já estava muito cansada. Mas assim, eu já fiz aula de atletismo, então eu tinha um condicionamento, digamos assim, só que mesmo assim eu não conseguia sair dos 2 quilômetros. E aí, de pouquinho a pouquinho, sendo constante, correndo, eu não diria nem constante todos os dias, mas, por exemplo, você tira um dia na semana, que é o dia que você vai correr, que no meu caso era sempre o domingo. Todo domingo eu ia correr, às vezes não dava, mas eu tava lá pra correr e tentar melhorar, até que um dia, finalmente, eu consegui sair dos 2 quilômetros. E depois, mais um pouquinho, eu fiz os meus 5 quilômetros. É devagar, é um processo, não queira acelerar esse processo, porque, de novo, cada um tem o seu tempo e você precisa respeitar isso. Inclusive, tem treinos excelentes para quem tá começando, para quem nunca correu. Use a internet ao seu favor. Eu sei que às vezes a gente pode usar elas para se comparar, mas use ao seu benefício. Use a internet para você buscar treinos, para você buscar motivação e não para se comparar. E, inclusive, eu vi muitos treinos excelentes para quem tá começando, que é basicamente onde você corre e caminha por um período. E aí, vamos supor, você corre por 1 minuto e caminha por 3. Aí você vai aumentando o período que você corre e diminuindo o período que você caminha, até você conseguir correr sem parar. Mas, de novo, não tente acelerar esse processo, porque você vai acabar se lesionando nisso tudo e vai acabar, de novo, até tirando o prazer da corrida. E principalmente você respeitar os seus limites. E isso é uma coisa, assim, sensível pra mim. Porque teve uma vez que eu tava assim, me sentindo imbatível, que eu conseguia correr muito, que eu estava me sentindo nas nuvens. E aí eu fui fazer um treino de tiro. Nossa, dei a minha vida, dei a minha alma. No treino eu fiquei com vontade de vomitar, mas no dia seguinte eu fiquei com canelite. Você tem que respeitar o seu corpo, porque a gente não é imbatível, a gente não é uma máquina, nem sempre vai ser uma progressão, uma linha reta. Então a gente tem que aprender a respeitar o nosso limite também e ir de pouquinho em pouquinho, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai chegar ao nosso objetivo. E inclusive isso nos leva à quarta dica, que é estabeleça metas pequenas e alcançáveis. Eu gosto de todo início do ano eu estabelecer metas maiores,
Só que ao longo desse ano eu vou dividindo as metas em metas pequenas. Você pode levar isso para sua vida em geral, não necessariamente só para corrida. Vamos supor que você estabeleceu que a sua meta maior é você correr os seus primeiros 5 quilômetros sem andar. E aí você vai estabelecer metas pequenas e alcançáveis que vão te fazer chegar no seu objetivo maior. Então, se a sua meta é correr os seus primeiros 5 quilômetros, e aí você vai fazer o seguinte: eu vou estabelecer metas pequenas. Eu vou primeiro correr os meus primeiros 1 quilômetro. Só que eu não consigo correr 1 quilômetro direto. Então, eu vou correr por um período e caminhar por outro período até completar 1 quilômetro. E vou fazendo isso até eu conseguir correr 1 quilômetro sem parar para caminhar. Depois que eu conseguir correr o meu primeiro 1 quilômetro, eu vou pro 2, 3, até chegar os seus 5 quilômetros. E comemore cada conquista, gente. Não banalize quilometragem. É muito fácil a gente começar a banalizar, porque a gente tá vendo na internet muita gente correndo distâncias absurdas e a gente acaba banalizando as distâncias que a gente corre. Mas assim, você tem que comemorar cada quilômetro, você tem que comemorar cada conquista, porque é isso que vai te motivar cada vez mais a continuar. E não se desanime, porque de novo, a corrida ela é individual, é cada um contra si mesmo. Então, nem que você leve um ano todo para você conseguir correr os seus primeiros 5 quilômetros, tá tudo bem, porque cada um tem o seu tempo. Então, comemore cada conquista com toda a alegria e com toda a felicidade do mundo, porque só você sabe o que você fez para chegar até aquele lugar. E agora a gente vai para a quinta dica, que dói um pouquinho no coração, que é: o processo vai ser doloroso. Nem sempre a gente vai estar feliz para correr, a gente vai estar empolgado e motivado para correr. Inclusive, isso foi uma coisa que aconteceu comigo hoje na corrida. Eu tinha um treino para fazer e eu entreguei o treino, eu consegui terminar o treino, mas foi muito difícil, principalmente aqui na minha cabeça, porque eu já acordei assim com muita preguiça, não queria ir, eu tava assim bem sonolenta, e aí a minha mente começou a me sabotar. Eu comecei a pensar na minha cama, que eu poderia estar em casa dormindo, que era só eu parar, mas eu falei assim: não, eu posso e eu consigo fazer isso e eu vou terminar. Mas assim, foi muito difícil mesmo lutar contra isso. Inclusive o dia tinha até amanhecido nublado, então assim, não tinha um solzinho para dar aquela motivação. Foi muito difícil, mas eu continuei lá porque eu sabia que o processo ia ser assim. Porque tem dias que eu tô correndo assim, nossa, tô super feliz, mas tem outros dias que a gente não tá motivado e tá tudo bem, porque faz parte do processo. Então, para você que tá começando a correr agora e que quer levar a corrida a sério, saiba que nem sempre vão ter dias felizes, nem sempre você vai bater o seu recorde pessoal em determinada corrida, nem sempre você vai entregar o melhor treino da sua vida, e tá tudo bem. O importante, gente, em tudo isso é você manter a constância. Eu posso não entregar um treino bem feito hoje, mas pelo menos eu corri, pelo menos eu fui. E saiba, gente, que não é só difícil pra você, é difícil pra todo mundo. Seja pra pessoa que tá começando a correr agora, seja pra pessoa que já corre há 10 anos, é sempre difícil. Sempre a gente tá buscando melhorar dia após dia, e essa melhora, essa progressão, ela não é fácil, ela vai incomodar mesmo. Mas eu tenho uma solução que pode te ajudar nisso tudo, que é inclusive a nossa sexta dica, que é: registre o seu progresso. E se você quiser ser mais uma blogueira que posta sobre corrida, posta seus treinos, seja essa blogueira, mas compartilhe o seu progresso, registre ele, nem que seja no aplicativo Strava, que inclusive eu descobri recentemente, que eu usava o do Adidas para registrar os meus treinos. E aí depois que eu fui conhecendo o Strava, que eu ouvi o pessoal falando, que eu vi que ele é como se fosse um Instagram mesmo, que você registra suas corridas e você consegue até colocar a fotinha. Então acaba ficando tipo um feed dos seus treinos, é muito legal, porque ele também vai contabilizando: ai, parabéns, você bateu o seu recorde pessoal nos seus primeiros quilômetros, você bateu o seu recorde pessoal nos seus 5 quilômetros. E é muito legal porque fica tudo registrado e você consegue ter uma noção do seu progresso. E isso te ajuda muito a te motivar também, porque no Strava você pode seguir outras pessoas. Inclusive, eu vou deixar aqui o meu Strava. Eu misturei Strava com Instagram. Mas enfim, se vocês quiserem me seguir por lá, é esse @. E é muito legal pra você ver outras pessoas também, o treino de outras pessoas. E aí você pode achar várias pessoas lá no Strava pra te motivar a continuar treinando. E até pra você ver que nem sempre as pessoas vão entregar um treino perfeito. Todas as pessoas, elas têm os seus
dias de treinos ruins, digamos assim, mas elas estão lá todos os dias tentando melhorar um pouquinho. E agora vamos para nossa sétima e última dica, que é aproveite a vista. E eu digo isso não só fisicamente, de você olhar a paisagem, de ver a vista, mas de você também aproveitar o processo, de você curtir cada momento. A corrida, ela pode sim ser uma coisa muito prazerosa para você. Você pode usar a corrida para se divertir muito. Inclusive tem dias que parece que eu tô num filme, que eu sinto a vida tão gostosa. Talvez seja até o efeito da endorfina, mas aproveite a corrida, use isso como uma forma de prazer. Não fique contabilizando calorias. Isso não vai ser nada prazeroso para você, porque você vai estar focado em contabilizar calorias, em ficar se preocupando com essas coisas, ao invés de você aproveitar o processo, que é tão gostoso. E se você quer perder peso com a corrida, tá tudo bem também, mas não fique olhando para a caloria, aproveite para curtir esse processo. As calorias perdidas vão ser só uma consequência do trabalho que você está fazendo. Então se divirta na corrida. Eu acabei de falar que é um processo doloroso, vai te tirar da sua zona de conforto, mas você pode aproveitar cada momento, você pode mudar essa sua visão e aproveitar e olhar, poxa, eu tenho saúde para viver tudo isso. Então é isso, gente, aproveite, corra mesmo, se divirta. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, são essas as dicas que eu queria muito ter escutado. Eu acabei sofrendo na pele, poderia não ter sofrido com a canelite se eu tivesse escutado essas dicas. Eu fico feliz de pelo menos poder ajudar vocês com as minhas experiências que eu tive. E se você gostou, deixe seu like para eu saber que você gostou. Comente mais alguma dica que você acha importante de você dizer para pessoas que também estão começando a correr. E se você está começando a correr agora, deixe o seu comentário aqui como um compromisso de que você está focado em fazer acontecer, em você dar o seu melhor na corrida e você aproveitar cada momento. Eu espero que vocês tenham gostado e que principalmente tenha ajudado vocês. Se você é novo no canal, já se considera se inscrever aqui, porque eu vou trazer mais dicas e conteúdos voltados a esse assunto também. Beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!